Graça e paz, eleitos. Hoje quero compartilhar sobre o tema motivos para a revitalização da igreja. O texto encontra-se no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Motivações para a revitalização da igreja é necessária. A motivação é um elemento essencial para o nosso envolvimento no reino de Deus. É o que nos orienta para a ação. Sem motivação, é muito mais difícil realizar algumas tarefas e levar avante alguns compromissos. Não é diferente quando o assunto é a nossa vida cristã e o trabalho na igreja do Senhor. A igreja é formada de pessoas. O termo igreja é muito utilizado como referência a um prédio, um determinado endereço físico. Não é errado pensar assim. No entanto, devemos saber que a igreja é o povo de Deus. Na Escritura são usadas várias imagens para descrever a igreja. Ela é chamada de lavoura de Deus, edifício de Deus, igreja de Deus, corpo de Cristo, coluna e baluarte da verdade e santuário de Deus, entre outros nomes. Igreja, então, é muito mais que um prédio. É um povo de Deus e não podemos desassociar a igreja de pessoas. Não estamos falando aqui primeiro de uma organização, mas de um organismo vivo. A igreja é um edifício construído com pedras vivas. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É assim que nos diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2. Esses membros do corpo são as pedras usadas na construção da igreja. Essas pedras vivas são chamadas de santos e são membros da família de Deus. Entender o conceito bíblico de igreja como um corpo de pessoas nos ajuda a ver a importância da sua revitalização. Não estamos pensando em restauração de paredes, bancos ou tijolos. Estamos falando de revitalização de pessoas crentes, chamadas para serem santas, para vencerem o pecado e crescerem na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Jesus não morreu e pagou o preço por terrenos e edifícios. Ele morreu para comprar homens e mulheres que estavam mortos no pecado para que desfrutem da salvação plena e abundante. Muitos dos membros de nossas igrejas que estão atravessando problemas em suas vidas cristãs são crentes que amam profundamente o Senhor e estão comprometidos com a igreja de Cristo. Amados, a igreja é importante. Motivação para nos envolvermos com a revitalização da igreja é que ela é a assembleia mais preciosa do mundo, pois ela foi comprada com o sangue do Cordeiro. A igreja é muito importante para Deus, Ele é a pessoa mais interessada nessa revitalização. O bom exemplo para vermos o quanto a igreja é importante nos planos de Deus é que o próprio Jesus se envolve com a restauração da sua noiva. Nas cartas às 7 igrejas da Ásia, onde nós encontramos em Apocalipse, capítulo 2 e 3, vemos Jesus orientando as igrejas em direção de uma reforma. Ele fala com o objetivo de consertar o que está quebrado, de curar o que está doente, de reprovar o que é falso e de dar nova vida ao que está morrendo. Ele se preocupa com a igreja de Éfeso, que mesmo sendo ortodoxa, estava perdendo o primeiro amor. A igreja, então, é desafiada a uma renovação. Por isso, ela precisa fazer 3 coisas: lembrar-se de onde caiu, ou seja, precisava refletir sobre a sua queda, arrepender-se e mudar de atitude e voltar e realizar as primeiras obras.
É verdade. Também quando o Senhor fala à igreja de Pérgamo, ele reprova por acolher o falso ensino e a chama ao arrependimento. Na igreja em Tiatira havia alguns que mantinham falso ensino e por isso Jesus promete julgá-los. Quanto à igreja de Sardes, Jesus faz o alerta: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Como podemos ver nesses exemplos, Jesus dá importância às igrejas. Ele não desiste delas, ele se interessa pela saúde daquele rebanho. Quando buscamos a revitalização por causa da glória de Deus, isso deve nos fazer descansar no fato de que Deus, muito mais do que nós, está interessado na revitalização da sua igreja. Como disse o profeta em sua oração: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.